CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A CBN Campo Grande está entrevistando todos os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Lembrando que todas as entrevistas, a ordem delas foi definida por sorteio na presença dos representantes dos candidatos. Hoje, o nosso convidado é Guto Scarpante, do Partido Novo. O Guto já está aqui. Guto, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ginês. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos aqui no estúdio e aos ouvintes e telespectadores também da Rádio CBN. Obrigado. Meu colega, diretor de jornalismo, Guilherme Filho, também vai participar da entrevista, assim como tem feito com as outras. Guilherme, bom dia. Bom dia, Guto. Bom dia, Ginês. Bom dia aos ouvintes e todos que nos acompanham. Estamos aí dando sequência a essa série de entrevistas, já trazendo hoje conosco o Guto do Novo. Sim. Né? E se você me permite, Ginês, eu vou fazer a primeira pergunta hoje. Está permitido. Então tá. Qual a avaliação que você faz da sua campanha até agora? Considerando as características do partido, considerando as características da sua candidatura, que avaliação que você faz e que resultados você acha que já alcançou a esta altura? Guilherme, a minha avaliação é muito positiva. Na minha opinião, a gente escreveu história nessa campanha de 2020 aqui em Campo Grande, porque foi a primeira campanha política sem utilizar nenhum real de fundo partidário, de fundo eleitoral. Eu consegui até o momento algumas doações sempre de CPFs, que na minha opinião foram boas, aproximadamente 70 e poucos mil reais. São pessoas que acreditam nos ideais, nos valores do Partido Novo, e aí deixa a gente liberar dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, que é suado. A gente trabalha 4 meses por ano para pagar imposto, para que esse dinheiro seja aplicado onde realmente é importante, que é na saúde, educação, segurança e infraestrutura. Então, assim, tivemos uma visibilidade muito grande, várias demandas, solicitações dos canais de comunicação, pudemos expor nossas ideias, isso foi muito positivo. Inclusive, fica aqui meu agradecimento à CBN, que desde o primeiro momento, quando eu era pré-candidato, me convidou, eu vim aqui participar. Gostaria muito que todos os canais de comunicação aqui de Campo Grande fossem tão democráticos quanto vocês. Então fica o meu agradecimento, muito obrigado mesmo. E a avaliação é muito positiva, estou muito satisfeito. Acredito que nossa mensagem chegou para um número muito grande de pessoas que não teriam tido essa oportunidade de ouvir nosso propósito se não fosse essa disputa ao pleito executivo aqui em 2020. Guto, você lembrou bem aí que a gente já o entrevistou na época de pré-candidatura. Agora, como candidato, a gente está nas vésperas da eleição, vamos falar um pouquinho de proposta? Sim. E a gente quer começar falando sobre educação, que é um dos temas bases da sociedade. E aí a gente desmembra aqui rapidamente alguns trechos da educação. Por exemplo, melhorar a qualidade do ensino, vagas nas EMEIs, que são as antigas creches, escolas de tempo integral e valorização do professor. O que você falaria para a gente em relação às propostas do Novo em relação a esse assunto? Sim, são todos temas importantíssimos que devem ser melhorados. Acredito que inicialmente a gente tem que finalizar aí a construção das EMEIs que ficaram para trás, melhorar os ambientes escolares como áreas externas, refeitórios, salas de aulas, promover a entrega de materiais em tempo hábil, sem atraso, no caso de uniformes, materiais escolares também, ampliar a quantidade de vagas, de EMEIs, promover sim a valorização do professor, a questão dos professores especializados a trabalhar com alunos com necessidades especiais, alunos com deficiência. Teve uma política implementada na gestão anterior que não foi positiva, desvalorizou esse profissional. Na nossa gestão a gente quer valorizar e promover concursos. Existe uma quantidade muito grande de professores temporários. A
gente tem que promover concurso e dar a estabilidade para esse profissional, justamente para que ele não sofra nenhum tipo de persuasão a apoiar candidato A ou B durante as eleições, que a gente sabe que isso infelizmente acontece. Então, promover concurso para dar estabilidade, os profissionais possam trabalhar de maneira mais sossegada, não permitir que haja redução de remuneração de professores temporários, dos que se mantiverem nessa categoria, né? Porque a gente viu o exemplo do governo do estado, teve uma defasagem muito grande dos professores temporários. A gente não pode permitir que isso aconteça aqui em Campo Grande também. Então, tudo isso a gente vai fazer como? Não, na minha ideia, isso não tem como ser feito se a gente não promover primeiro uma redução do tamanho do estado, exigir menos pagadores de impostos de Campo Grande, para que a gente possa fazer com que sobre dinheiro para aplicar onde realmente é necessário. Eu coloco no meu plano de governo, reduzir expressivamente, coisa de 90%, o número de cargos comissionados, né? Até proponho fazer um processo seletivo para ocupar todos os cargos de diretoria das secretarias, através de um processo seletivo, dando preferência para os funcionários de carreira, que realmente são as pessoas que sabem como funciona aquele órgão, aquela pasta, né? E muitas vezes não tem oportunidade, até por essa prática velha de pagar a favor político de campanha e não de valorizar o funcionário público de carreira. Diminuir o número de secretarias também, acabar com privilégios, promover parcerias público-privadas, tirar um pouco do peso do Estado na vida do contribuinte de Campo Grande para a gente fazer sobrar dinheiro e investir onde é tão necessário, como no caso da educação que a gente está falando aqui. E uma outra questão essencial e apontada até na maioria das pesquisas como a principal carência da população é a saúde. Uhum. Né? No caso da saúde, quais são as propostas do seu plano de governo nesse sentido para a gente começar a discutir? Certo, Guilherme. Eu acredito, inicialmente, a gente tem que promover a contratualização dos leitos que estão disponíveis pelo setor privado, né? No meu ponto de vista, não existe a necessidade de você construir novos prédios para atendimento. A gente tem aí o HU, o Hospital do Câncer, o Trauma, que existem leitos que não foram contratados pelo município ainda para oferecer essas vagas aos cidadãos aí de Campo Grande, né? Então, a contratualização desses leitos é muito importante. Seria alguma coisa que a gente teria que fazer de imediato. Fazer parceria com o setor privado também para a gente zerar as filas de exames, que muitas vezes demoram muito, assim, é inadmissível a gente ter 2 anos de espera de uma fila de exame. A gente viu em outros estados que abrir um terceiro turno juntamente ao setor privado funciona muito bem. A cidade de São Paulo conseguiu zerar as filas de exame dentro de 1 ano e é totalmente possível a gente fazer isso aqui em Campo Grande também. A pandemia mostrou várias deficiências que a gente tem na área de saúde, como o fornecimento de EPIs, uma coisa simples, uma coisa básica. A gente viu enfermeiro, viu médico tirando dinheiro do próprio bolso para poder se proteger durante a pandemia. Então, você ter a gestão eficiente desses implementos médicos, né, dessas coisas que são básicas, remédios, vacinas, EPIs, é muito importante também ter essa gestão inteligente para que não falte o mínimo necessário para um profissional da saúde poder exercer a sua atividade profissional. Só aprofundando um pouquinho mais a saúde, para a gente não deixar passar batido, porque é um assunto que mexe com toda a cidade, a distribuição do atendimento, como é hoje. Como que você avalia, o que você faria diferente para que a capital seja atendida de forma mais descentralizada, digamos assim? Certo. Eu acredito muito na descentralização, né, de você delegar responsabilidades. Na verdade, uma das características de um gestor é essa, não querer absorver tudo, e sim delegar responsabilidades, descentralizar. Então, acredito que a gente possa fazer isso de uma maneira eficiente, confiando na equipe técnica que a gente vai montar, né? Como eu disse anteriormente, fazer uma distribuição de cargos de gerência, de chefia, dando prioridade sempre para aqueles profissionais mais capacitados, não os que apoiaram durante a eleição e que precisam receber uma compensação
depois, né? Então a gente tem aí que melhorar também a questão de infraestrutura, de UBSFs, de UPAs, a questão de distribuição de cargos. É inadmissível também uma mãe levar um filho numa unidade de saúde e não ter um especialista para atender o filho dela. A gente vê muitas essas reclamações de necessidade de médicos especialistas nas áreas, nos postos de saúde para atender a sociedade. Como resolver isso, Guto? Eu acredito a gente vai resolver isso oferecendo as ferramentas corretas para os profissionais da saúde, né? Revisão de plano de carreiras, salários, você ter foco no resultado de entrega de verdade e não de, muitas vezes, de politicagem, ter uma equipe técnica de diretoria capacitada. A partir do momento que a gente conseguir entregar isso para o profissional de saúde, ele vai se sentir confortável em trabalhar em qualquer unidade de saúde aqui de Campo Grande. Vamos avançar então? Nós temos uma pergunta de um ouvinte que também sempre está participando aqui com as entrevistas com os candidatos. Vamos ouvir. Meu nome é Thiago Brites, moro no Jardim Petrópolis e queria saber, candidato, qual a sua proposta para gerar mais emprego em Campo Grande? Pode responder direto para o Thiago. Perfeito, muito boa pergunta, Thiago. Minha proposta para oferecer mais emprego é a gente facilitar o ambiente de negócios para quem gera riqueza, que são as pessoas, os trabalhadores, os empreendedores. Para que isso aconteça, a gente precisa necessariamente aí extinguir processos regulatórios que não agregam valor nenhum ao empreendedor e ao cidadão. A gente precisa simplificar tributos, taxas, licença, tornar mais viável a sua apuração. Só para apurar imposto, o brasileiro gasta cerca de 1.500 horas por ano. Isso é um desperdício de tempo, um desperdício de dinheiro. Então, a gente facilitar a vida de quem empreende em Campo Grande é muito importante. A gente tem a MP da Liberdade Econômica, que foi sancionada em 2019, que ela precisa ser regulamentada aqui em Campo Grande. A gente tem essa lei federal, mas ela precisa ter a sua base regulatória a nível municipal. Então, promover a regulamentação da MP da Liberdade Econômica também é um dos primeiros atos que a gente vai desenvolver na gestão aqui de Campo Grande. Tudo isso para a gente ter aí a questão do ambiente de negócio facilitado. Eu acredito muito nos indivíduos, nas pessoas. Quem gera riqueza são as pessoas, são os empreendedores e não o Estado. A gente tem que depender cada vez menos do Estado e acreditar cada vez mais que quem vai fazer a economia sustentável de Campo Grande são as pessoas, são os indivíduos. Guto, é o seguinte, vamos fazer uma interrupção agora, vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente retoma a nossa entrevista e vamos seguir até as 10h45. Então, um rápido intervalo, a gente volta já, hoje com o nosso convidado, Guto Scarpante, do Partido Novo. Estamos de volta com o CBN Campo Grande desta quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020, e dando sequência à entrevista com os candidatos à Prefeitura de Campo Grande. Hoje o nosso convidado é Guto Scarpante, do Partido Novo. E a gente vai retomar aqui as perguntas. Guilherme. Veja bem, Guto, eu quero aproveitar uma questão bastante atual, né? O prefeito acaba de baixar um decreto permitindo a lotação do ônibus, é o decreto do ônibus lotado, né? Em plena vigência da pandemia. Os casos diminuíram, os óbitos se reduziram, mas não há nenhum sinal de que ela tenha deixado de existir. Mas eu não quero falar de saúde, não. Eu queria aproveitar que saúde nós já abordamos. Eu queria aproveitar só essa circunstância para perguntar para você qual é a sua proposta, como é que você vê exatamente essa questão do transporte coletivo em Campo Grande. Certo. Eu acredito muito no livre mercado, né? Na livre concorrência. Eu tenho certeza, onde a gente tem a livre concorrência, a gente tem melhores serviços por menores preços. E é exatamente isso que eu defendo para a mobilidade urbana aqui de Campo Grande, no transporte de passageiros. A gente tem que estimular novas modalidades, ou as modalidades entrantes, que é no caso aí de Uber, 99 Táxi, Cabify, e qualquer aplicativo de mobilidade que ofereça uma opção a mais. Se porventura vier um buzzer aqui, a gente tem que estimular o buzzer. Se tiver o comércio de vans,
o sindicato, a CDL fez uma parceria com o sindicato das vans escolares para oferecer esse serviço durante a pandemia. É uma excelente ação. Por que não replicar isso fora da pandemia também? A gente tem que dar opções para o usuário final. E não só estimular novos entrantes, mas também como facilitar a vida de quem já está nesse mercado, que é o caso dos taxistas e dos mototaxistas. Se existem regras que dificultam a atividade deles, a gente tem que flexibilizar essas regras e tornar esse ambiente mais fácil. Quanto mais propício a livre concorrência e mais fácil for trabalhar nesse segmento, quanto mais concorrência a gente tiver, eu acredito que melhores serão os serviços e menores os preços. Na questão específica do transporte coletivo de ônibus, que é uma concessão, portanto, que não há espaço, digamos assim, em tese, para uma concorrência. Como é que você vê isso? Eu vejo que a gente tem que fazer uma fiscalização muito bem feita sobre as cláusulas contratuais desse contrato vigente. O contrato tem que ser cumprido. Ele está vigente, você não pode simplesmente romper, né? E criar um caos aí no transporte. Mas assim, quantidade de veículos, tem muita reclamação quanto a isso. A qualidade desses veículos também. Promessas de campanha de 2016 que teriam ar-condicionados, não tem até hoje. Questão do tempo de uso desses veículos também. Questão dos terminais, que é uma obrigatoriedade do consórcio Guaicurus, que você vê que eles não fazem a manutenção correta. Então, fazer valer todas as cláusulas contratuais do próprio consórcio que a gente tem hoje em dia, eu acredito que já traria um benefício grande ao transporte coletivo de ônibus, né? E é lógico, sempre também, do outro lado, a prefeitura oferecer mais corredores de ônibus, por exemplo, melhorar a sinalização vertical, horizontal, ter um controle de tráfego mais moderno. Tudo isso eu acredito que vai fazer com que a gente tenha uma melhoria no transporte coletivo de Campo Grande. Voltou a abordar um tema bastante sensível nessa questão, a tarifa. A tarifa, sim, muito bem lembrado. Tarifa, existem muitas gratuidades, Guilherme. Eu acho que isso tem que ser visto também. A gratuidade ela deve existir sim, mas para as pessoas que realmente precisam. Os alunos da rede municipal educacional, né? E a outra forma de mensurar, eu acredito que deve ser única e exclusivamente por renda. Se a pessoa tem uma renda deficitária e ela precisa da tarifa gratuita, sim, terá o acesso. Mas se não tem a necessidade ali financeira, não tem por que a gente dar uma isenção para uma pessoa que não tem necessidade. Eu acho que isso pode ajudar a gente a reduzir a questão da tarifa também. E aproveitando também a questão de transporte, só ampliando um pouquinho mais, vamos falar de mobilidade urbana como um todo. Você falou da diversidade de serviços, mas o sentido da pergunta é a questão estrutural. O que você enxerga para Campo Grande como opções, talvez modernas, inovadoras, para que o transporte flua com mais facilidade, com mais eficiência? Então, para ele fluir com mais facilidade e eficiência, como eu disse anteriormente, a gente tem que fazer uma reestruturação, oferecer uma sinalização horizontal, vertical melhor. Hoje, você vê muitas vezes, falta faixa contínua na rua, falta faixa de pedestre, falta iluminação. A questão do controle de tráfego, ter um controle de tráfego moderno também é essencial. Muitas vezes você para num sinaleiro, a hora que abre, você já tem que parar no outro. Não tem mais onda verde em Campo Grande, praticamente. São aí 3, 4 ruas no máximo. Então, promover essa modernização do controle do tráfego é muito importante para a gente ganhar mais qualidade na questão da mobilidade urbana aqui em Campo Grande também. Eu queria fazer uma abordagem que já fiz praticamente a todos os candidatos, a respeito de segurança pública, na medida em que as prefeituras se envolvem cada vez mais com isso. É uma responsabilidade do Estado, mas as prefeituras, até porque tem se tornado um problema cada vez maior, né, chegam a se envolver até mesmo na prevenção e no combate ao crime e à violência, né, que é uma atividade policial, digamos assim, né, além das outras questões que ela toca administrativamente e que dizem respeito à melhoria da segurança e da sensação de segurança por parte da população. Como é que você vê exatamente o papel da prefeitura na questão da segurança pública em Campo Grande? Certo.
Quando a gente fala em segurança pública, é sempre bom lembrar que a obrigação do município de oferecer essa segurança é através da Guarda Municipal, né? Sim. Então a Guarda Municipal, ela realmente tem algumas restrições de atuação, que isso está regrado aí pela Constituição Federal, mas tem como fazer muita coisa, sim. Acho que primeiramente a gente tem que melhorar as condições de trabalho da Guarda Municipal, os salários eles estão defasados, os equipamentos da Guarda Municipal também estão defasados, os veículos que eles utilizam já são veículos mais antigos. A gente pode promover a colaboração entre a Guarda Municipal e as polícias estaduais, através do compartilhamento de informações, treinamento, até mesmo assim de questão de rondas ostensivas. Não precisa fazer o combate à criminalidade ali, e de fato, mas só de você ter a polícia presente na rua, isso já inibe muita coisa mesmo. Então, ter a Guarda Municipal presente nas escolas, horário de saída, horário de entrada, durante o horário que as pessoas estão indo trabalhar, voltando do seu trabalho, eu acredito que isso pode funcionar muito bem para Campo Grande. Também tem as questões, lógico, que estão ligadas a sempre a economia. Quanto mais desenvolvimento econômico a gente tem, menos casos de criminalidade a gente vai ter. A questão da iluminação pública também é uma coisa que é essencial. Você ter pontos que não são bem iluminados, geralmente você observa práticas ilícitas nesses locais. Então, melhorar a iluminação pública também. Quando a gente fala em violência, a gente tem que lembrar também que o maior caso de fatalidades é justamente no trânsito. Então, melhorar a qualidade do trânsito, como a gente estava falando anteriormente, sinalização, o fluxo, e isso pode fazer com que a gente tenha uma redução do número de fatalidades, que hoje a maior violência que a gente tem em Campo Grande é relacionada a acidentes de trânsito, né? Guto, vamos para a parte de investimentos estruturantes, enxergando a capital como um grande radar de possibilidades e negócios. Aí a gente fala de aeroporto, fala de transporte de mercadorias, não tem como não falar, e a gente sempre destaca aqui a rota bioceânica, que é uma grande promessa para um futuro breve. Como que você enxerga essas conexões e esse potencial todo para a cidade? Enxergo com bons olhos. Realmente é muito importante. A gente tem que desenvolver todos esses aspectos que você mencionou, sempre promover aí a melhoria das estruturas oferecidas em Campo Grande, mas volto a falar, enquanto a gente não tiver o ambiente de negócio favorável para o investidor vir a Campo Grande e se sentir confortável que nos próximos 10, 15, 20 anos ele vai ter uma estabilidade, uma segurança para poder ter o retorno do seu investimento, é difícil a gente simplesmente estimular que esse empreendedor, esse investidor venha a Campo Grande através meramente de isenções fiscais. Eu acho que a gente tem que estabelecer as regras para todos, desburocratizar, dar mais transparência a todos os processos regulatórios, promover aí as licenças ambientais online. Não pode ter um investidor querendo investir em Campo Grande e ficar dependendo 2, 3 anos de uma licença ambiental. A gente tem que ter agilidade nisso. Foi isso que o governador Zema fez lá em Minas Gerais. Minas, proporcionalmente, foi o estado que mais gerou emprego no Brasil. Por quê? Porque ele facilitou a vida de quem quer empreender. Licença ambiental online, desburocratização, facilitação de apuração de tributos, taxas, licenças. Você ter uma segurança jurídica que vai fazer com que esse investidor, eu vou para Campo Grande porque lá eu sei que eu vou conseguir desenvolver meu trabalho e que essas regras vão se perpetuar. Eu não tenho o perigo de amanhã ou depois essa regra mudar e eu perder todo o investimento que eu fiz aqui na cidade. E isso implica, essas questões todas, principalmente essa questão da implantação desses investimentos estruturantes, implica também num relacionamento bastante profundo e prático e de resultados com as diferentes instâncias de governo do Estado, governo federal, e tem também implicações no relacionamento do Executivo com o Legislativo Municipal. Uhum. Então eu queria que como é que você vê essas questões específicas aí? O relacionamento para cima, com as instâncias superiores, e o relacionamento horizontal com o Legislativo. Sim, muito importante, realmente, a hora que você pega e analisa as contas de Campo Grande, você vê que falta recurso para investir em novos investimentos. Então você precisa
captar isso com o governo do estado e com o governo federal. A partir do momento que você se elege prefeito, governador, presidente, você tem que ter um trato institucional com todos, de forma harmônica. Por quê? A gente precisa focar que é onde é mais importante, que é entregar resultados de qualidade para a sociedade, entregar serviço público de qualidade. Então, a partir do momento que você é um representante dessa sociedade, você tem que deixar de lado qualquer divergência ideológica, política, e focar na obtenção de recursos, de serviços que vão trazer melhorias para a sociedade. Então, tem que ser de forma harmônica. Sim, e eu queria aproveitar, antes de você comentar também o relacionamento com a Câmara, que no plano horizontal, né, não só para cima, eu queria que você acrescentasse a questão também da captação de investimento, de recursos para investimento, a participação da iniciativa privada, que tem um pouco o perfil do Partido Novo, e especificamente em que setores você imagina que a iniciativa privada possa investir através de convênios, através do investimento direto mediante incentivo fiscal e principalmente através de parcerias público-privadas que tem acontecido muito pouco até agora. Certo. Um exemplo seria na questão de esporte e lazer. A parceria público-privada poderia trabalhar muito bem na manutenção das praças de Campo Grande. A gente tem um bom exemplo, que é o caso do Belmar Fidalgo, que ele sempre está muito bem limpo, a manutenção lá é muito, muito bem feita, aulas de dança. Então, você vê que existe uma vida muito pujante ali, né? Porque tem uma parceria com o Sicredi. Então, a gente replicar isso para todas as outras praças de Campo Grande é perfeitamente possível, a partir do momento que você oferecer as ferramentas necessárias para que a iniciativa privada se sinta confortável em ter essa despesa. Em contrapartida, ela vai poder fazer uma divulgação, uma propaganda, explorar comercialmente, talvez colocar uma loja de produtos naturais, açaí, enfim. Aí tem que desenvolver melhor esse modelo, né? Mas é perfeitamente possível que a gente tenha todas as praças municipais de Campo Grande em parceria público-privada, porque você tira essa despesa do município e entrega a manutenção para esses entes privados, e quem vai colher o resultado disso é a sociedade. Isso também, além do esporte e lazer, traz melhoria na questão da saúde. Você trabalhar questão preventiva sempre é melhor do que você ter que intervir depois quando a doença está implementada, né? Ô Guto, olhando aqui no seu plano de governo, e uma das propostas que você cita é implantar um novo orçamento. E quando você fala de orçamento, né, eu estou te perguntando isso por conta que você falou da participação da sociedade, da comunidade, e nesse orçamento você cita que vai também abrir a oportunidade para que as pessoas, a sociedade, participe da criação desse orçamento junto com o legislativo. E qual que seria o formato disso? Como que é a proposta? É a questão do orçamento participativo, né? Quando você vai desenvolver algum orçamento municipal, você chamar as pessoas da cidade, né? Os moradores, os conselhos, que são muito importantes, para que todos participem da elaboração desse orçamento, que não seja uma coisa a portas fechadas, e que todos tenham conhecimento de como a gente vai estar gastando o recurso do pagador de imposto, como a gente está captando. A questão da transparência sempre é a melhor forma da gente trabalhar, porque a partir do momento que você implementa processos transparentes, aí não tem mais volta. Se a transparência está implementada, é difícil voltar para o modelo contrário, né? Então seria essa forma dos orçamentos participativos, que já existe em Campo Grande, né? Só que a gente quer aumentar. E aproveitando que você está falando de orçamento, o orçamento é a peça-chave da gestão, na medida em que ele indica ali não só as despesas, né, que é o que são as realizações, programas de obras, mas indica também a receita. Né? Como é que você vê que a questão da política tributária em Campo Grande, seja no que diz respeito à cobrança dos impostos, seja no que diz respeito à implementação desses sucessivos refis e todas essas questões? Qual é a sua visão dessa questão tributária na capital? Minha visão é que o tributo em Campo Grande é muito alto.
A gente tem aí um IPTU de 2 dígitos, enquanto Cuiabá é 0,4%. A gente tem aumento de taxa, a questão do próprio ISS, ele é progressivo, né? Quanto mais você fatura, mais ele aumenta. Então, eu vejo que isso pode ser melhorado, sim. A gente tem que buscar redução de impostos e taxas, mas isso só vai ser feito a partir do momento que a gente promover a redução do tamanho da máquina pública, a redução do Estado. Então, por isso que eu falo em cortar expressivamente o número de comissionados, reduzir o número de secretarias, a gente acabar com privilégios da vida política, verbas indenizatórias exorbitantes, carros de representação, motorista particular, banquete, buffet, tudo isso tem que acabar. Quando você fala em reduzir secretaria, você já tem um número na cabeça que seria o ideal? 10 secretarias. Eu acho que tem margem para a gente reduzir para 10 secretarias através de algumas junções. E aí o operacional disso se tornaria mais barato. Aproveitando que a gente já falou também, né, Guilherme, sobre Sim. a questão do transporte público, vamos entrar em outras áreas. Concessão pública, serviço público, limpeza, destino do lixo, iluminação pública, água e esgoto. Qual que é a tua visão nessas áreas? A minha visão, Dinês, é exatamente igual na questão da mobilidade urbana. É promover a livre concorrência e incentivar novos atores econômicos a participar da entrega desse serviço, porque quando a gente deixa na mão de um só, aí você tem que pagar o preço que aquele lá oferece e impõe, né? E a gente também não tem a concorrência para trazer melhores serviços, né? Então, sempre a livre concorrência vai ser, para mim, a melhor opção. Na questão do saneamento, a gente também tem que fazer uma revisão das cláusulas contratuais, não só da questão da águas, mas também da coleta de resíduos sólidos, ver o que está no contrato, se está cumprindo, se não está cumprindo, por quê, o que a gente tem que fazer, impor sanções caso não esteja cumprido. A gente não pode ter uma AGEREG, que é a agência de regulação, passiva a infrações, como a gente viu aí, né, na última gestão. Só na questão do transporte mesmo, perdoou 80% das multas que poderiam ser aplicadas. Então, não. A gente tem que ter uma AGEREG que vai fiscalizar, que vai impor multa e trabalhar para que todas as cláusulas sejam entregues, né? Para que a sociedade tenha o benefício desse serviço. E eu gosto muito de promover a questão do cooperativismo, estimular que a gente crie cooperativas, para que a gente tenha aí, por exemplo, a questão da reciclagem do lixo de forma setorizada. Cada uma das macro-regiões tem uma cooperativa de lixo para a gente fazer uma coleta, tratamento, contribuir com a questão ambiental também. Então, basicamente, seria promover a livre concorrência e melhorar a oferta de atores econômicos para que a gente tenha melhores serviços na questão do saneamento em geral, né? A gente fala coleta de resíduos sólidos, tratamento de água, está tudo envolvido no saneamento. Estamos quase finalizando, Guto, e a gente sempre deixa uma pergunta que é em comum para todos os candidatos, que é um exercício de futurologia. Como que você imagina Campo Grande ao final do seu mandato, caso você seja eleito prefeito de Campo Grande? O meu sonho para entregar Campo Grande ao final do mandato é que no último dia a gente tem uma notícia assim, ó: Campo Grande é a melhor cidade do Brasil para se viver, o melhor IDH, melhor índice de desenvolvimento humano, a cidade que mais entrega serviços frente ao que recebe da contribuição dos pagadores de impostos, onde o imposto é melhor devolvido para a sociedade em serviços públicos. Esse seria aí o meu sonho que eu gostaria de ver em Campo Grande. E, logicamente, fazendo isso sem utilizar nenhum real de fundo partidário, nenhum real de fundo eleitoral, continuando sempre fazendo processo seletivo. Eu estou aqui por causa de processo seletivo, então meritocracia, dando oportunidade para quem já é funcionário público de carreira, a gente trabalhar a questão do liberalismo, melhorar a atratividade das empresas de Campo Grande através de desburocratização, redução de impostos, simplificação de tributos, a garantia de uma cidade que vai entregar muito para quem
decidir vir aqui e se instalar, tanto na questão de quem quer vir empreender, quanto para quem quer vir morar, procurar um emprego. Bem, essa é a visão do Guto Scarpante. Nosso tempo acabou, 10h45. Tem uma adendo? Sim, não, eu só quero, aproveitando até, foi o próprio Guto quem nos lembrou aqui, celebrar hoje, né, o fim da entrevista. Tivemos uma entrevista com ele que terminou. Porque quando ele esteve aqui, quando pré-candidato, a entrevista foi tragicamente interrompida por um plantão nacional que anunciava no dia 17 de março. 17 de março anunciava a primeira morte por coronavírus. Na ocasião a entrevista foi interrompida porque entramos em plantão em rede nacional. Exatamente. Mas hoje concluímos a entrevista. Concluímos com chave de ouro. Obrigado. Eu quero agradecer muito ao Guto Scarpante, do Partido Novo, que gentilmente atendeu ao nosso convite, assim como os outros candidatos que também estão vindo. E a série de entrevistas continua aqui na Rádio CBN. Nós vamos ouvir todos os candidatos, né, que aceitaram as regras também. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. E amanhã, sexta-feira, o nosso convidado é João Henrique, do Partido PL. Ok? CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.